Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e vamos juntos para a nossa aula de hoje. Por falar em aula, vamos ver o nosso objeto de conhecimento. O nosso objeto de conhecimento é to be verb, affirmative form and contractions, e o nosso detalhamento, o uso da forma afirmativa e suas contrações. Vamos iniciar nossa aula? Quando a gente fala de verbo to be, né, a gente vem sempre a lembrança de várias situações onde nós utilizamos esse verbo. Ele é um verbo aí muito utilizado porque ele é muito versátil. Nós utilizamos né, o verbo to be de todas as suas formas em várias construções gramaticais. Então é comum a presença do verbo to be em várias construções, né, de tempos verbais, por exemplo. Ele é um verbo de ligação, mas ele também é um verbo auxiliar, mas ele também é verbo principal. Então, ele tem três funções. Né? O verbo to be, então, ele é bastante útil e bastante utilizado. Daí a necessidade de trabalhar bastante com ele. Hoje nós vamos ver, então, a forma afirmativa e as suas contrações, suas formas contraídas. Primeiro, vamos dar uma olhadinha nessa informação aqui, que foi retirada, né? É atribuída aí a William Shakespeare, né? Que fala o seguinte: to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Essa é a tradução literal que nós temos dessa passagem. Então, é uma fala, né, algo retirado aí dos livros do William Shakespeare e que trata exatamente desse verbo que é bastante comum na língua inglesa. Ser ou não ser, eis a questão. A tradução do verbo to be, já tem duas, né, nós sabemos as traduções dele, a gente vai passar por tudo isso aí ao longo da aula e como que se dá essas construções dessas frases afirmativas. Então, iniciamos com to be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, essa é a questão. Vamos ver agora sobre o nosso verbo to be, nosso grammar topic, a sua função, aliás, a sua definição. Então, verbo to be. O verbo to be é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa e pode ser traduzido como ser ou estar. Comumente, a língua inglesa, nós temos, então, o verbo to be, aliás, outros verbos também têm mais de uma tradução, aí depende sempre do contexto. O verbo to be ele não é diferente, tá? Ele tem mais de uma tradução, né? Ser ou estar, e a tradução dele, o significado dele para a língua portuguesa, depende do contexto ao qual ele está inserido. Então, o contexto vai indicar se o significado dele é ser ou estar, tá certo? Então, não se preocupe com isso, porque ali o contexto vai indicar qual das duas traduções está sendo utilizado, tá bom? Vamos dar uma olhada agora às formas afirmativas do verbo to be e suas construções já conjugado com os verbos, com os pronomes, né? Aqueles pronomes que funcionam como sujeito. Relembrando que é um sujeito, é de quem eu falo, daquilo que eu falo dentro de um contexto. Então, já vamos ver o verbo to be conjugados aí, as suas formas verbais, né? Conjugado corretamente com esses pronomes sujeitos. Vamos dar uma olhadinha? To be affirmative form. I am. Eu sou, estou. You are. Você é, está. He is. Ele é, está. She is. Ela é, está. It is. Ele, ela é, está. Coisas e objetos. We are. Nós somos, estamos. You are. Vocês são, estão. They are. Eles são, estão. I am. Eu sou, estou. You are. Você é, está. He is. Ele é, está. She is. Ela é, está. It is. Ele, ela é, está. Coisas e objetos. We are. Nós somos, estamos. You are. Vocês são, estão. They are. Eles são, estão. I am. Eu sou, estou. You are. Você é, está. He is. Ele é, está. She is. Ela é, está. It is. Ele, ela é, está. Coisas e objetos. We are. Nós somos, estamos. You are.
Vocês são. Estão. They are. Eles são. Estão. Então, conforme nós vimos aí no nosso vídeo, nós vimos a tradução, né? O verbo to be ali sendo conjugado com todos esses pronomes que são sujeitos, né? Pronomes que funcionam como sujeito. O que nós já identificamos? Que o verbo to be, ele tem 3 formas, né? Quando ele não está conjugado, que a gente chama a sua forma de infinitivo, ele tem to be, né? Iniciado com to be. E significa ser ou estar. O to ele vai significar, então, mais ou menos ao R comum nos verbos no infinitivo da língua portuguesa. Quando eu conjugo ele, seja com qual for sujeito, ele vai se modificar. Eu não vou mais utilizar o verbo to be. Ele vai se transformar em am, is ou are. Uma dessas 3 formas, am, is ou are. Depende do sujeito. Se eu estiver falando, conjugando o verbo to be com primeira pessoa do singular, eu, né, I, em língua inglesa, eu vou sempre utilizar a sua forma am. I am, tradução, eu sou, eu estou. Se eu for conjugar o meu verbo to be com um sujeito de terceira pessoa do singular, he, she, it, respectivamente ele ou ela, eu vou utilizar então o is. Lembrando que it, né, um pronome, que funciona como sujeito também, esse pronome ele tem a tradução ele ou ela, mas eu vou utilizar, diferentemente de he e she, para qualquer coisa que não seja pessoa. Então, ele, masculino, pessoa, he. Ela, feminino, pessoa também, eu vou utilizar o she. E it para todas as outras situações. Então, quando eu estiver conjugando meu verbo to be com he, she e it, ambos terceira pessoa do singular, eu vou utilizar o is. E aí, para todas as outras, todas as formas de plural, incluindo you, que pode ser você ou vocês, eu vou utilizar o are, a sua forma verbal to be, na sua forma are, ok? Plural sempre are, terceira pessoa do singular eu vou utilizar sempre o is, e a primeira pessoa é o único que tem uma única forma, am, ok? Outra informação com relação ao sujeito de primeira pessoa, né, ali o pronome, ele é sempre grafado com letra maiúscula, independente da sua posição dentro da frase, dentro da estrutura, tá bom? Dito isso, a gente vai ver agora um short dialogue que traz exatamente, dentro desse contexto do diálogo, essas informações relacionadas ao verbo to be. Posteriormente, a gente vai explorar com um pouquinho mais de atenção. Vamos lá? You're always so punctual, Mr. Pedro. Yes, I believe it's important to be on time. You are a great example of punctuality too. Thank you, but no one is more punctual than Miss Elizabeth. She organized every single detail for us. True, she's always the first one to arrive at any meeting. Então, esse short dialogue aí trouxe para a gente, né, alguns elementos também a mais, né, incluído aí nesse tema, nesse tópico gramatical, que é o verbo to be na sua forma afirmativa. Vamos dar uma olhadinha agora com um pouco mais de atenção? Então, nós temos aqui, nesse diálogo aqui, né, a Mrs. Victoria, e ela começa a sua pergunta, né, nesse pequeno diálogo aí com o Pedro. Ela começa perguntando, you are, na verdade não é perguntando, né, está afirmando, uma vez que eu não iniciei minha fala com o verbo, né, minha frase para ser uma pergunta deveria iniciar com o verbo, não é o caso. Então, you are always so punctual, Mr. Pedro. Você é tão pontual, senhor Pedro. Anote isso aqui que a gente vai explorar depois com mais atenção, tá? A Mrs. Victoria e o Mr. Pedro. Nós vamos explorar com um pouquinho mais de atenção esses vocábulos posteriormente. Aqui eu tenho so. A tradução de so, gente, é tão, tá? É nesse sentido, então, assim, ó. You are always so punctual. Você é sempre tão pontual, senhor Pedro. E aí o Pedro vai responder. Yes, I believe it's important to be on time. Eu acredito, olha só, gente, esse pronome aqui, independente da sua posição, aqui tudo está grafado em letra maiúscula, mas independente disso, independente também da posição onde ele se encontra dentro da frase, dentro do contexto, ele deve ser grafado com letra maiúscula. Então, yes, I believe it's important to be on time. Sim, eu acredito, I believe, eu acredito que é importante estar. Olha só, gente. Lembra que eu falei que o verbo to be tem 2 traduções, ser ou estar? Nós já vimos isso, né? E é o contexto que vai indicar qual dessas duas eu estou utilizando. Nesse caso aqui, ó, it's important to be, é importante estar. A expressão on time quer dizer na hora certa, não estar atrasado, tá? Ser pontual.
It's important to be on time. É importante estar na hora certa, no horário exato. Então, nesse caso aqui, é estar, né? É importante estar nesse horário exato, né? Nunca estar atrasado. E aí, continua. You are a great example of punctuality, too. Você também é um grande exemplo de pontualidade também. Palavrinhas em língua inglesa, gente, com terminação em TY, por exemplo, ele pode ter, na mais das vezes, a tradução de dade, tá? Você é um grande exemplo de pontualidade. Então, essa terminação aqui, ele tem terminação, né, a tradução para a língua portuguesa de dade. Então, toda vez que se deparar com uma palavrinha com essa terminação, vocês já conseguem imaginar qual seria a tradução, né, pelo menos esse final, em língua portuguesa, tá bom? Se for LY, aí ele tem uma outra tradução que a gente vai ver posteriormente, tá bom? Então, yes, I believe it's important to be on time. You are a great example of punctuality too. Você é um grande exemplo de pontualidade também. E aí continua, reitero a informação aqui, né, sobre essa expressão, que depois a gente vai explorar com mais, né, um pouco mais de calma. Então, Mrs. Victoria continua. Thank you, obrigado. Thank you, but no one is more punctual than Miss Elizabeth. She organized every single detail for us. Então ela diz, obrigado, porém ninguém é mais pontual do que a senhorita Elizabeth. She organized every single detail for us. Ela organizou, né, são palavras cognatas, organizar, né? Remonta a palavra organizar, organizado em língua portuguesa, portanto ela é uma palavra cognata, se parece com outra de outro idioma. She organized, ela organizou every single, cada, tá? Every é cada, essas duas aqui, gente. Single pode ser solteiro, tá? Mas nesse contexto aqui, cada detalhe para nós. She organized every single detail for us. Ela organizou cada detalhe para nós. E aí o Pedro conclui. True, sim, né? Verdade. She is always the first one to arrive at any meeting. Ela é, she is, ela é, ou está, nesse caso aqui, ela é, né? Ela é sempre, always, sempre, the first, a primeira to arrive, a chegar em qualquer encontro, tá? At any meeting. A palavrinha meeting tem algumas traduções, na mais das vezes é o significado que a gente colocou agora, de encontro, tá? Pode ser o encontro de trabalho, por exemplo, né? Meeting, aquele encontro que pode ser via recurso de internet e tudo mais, ou então um encontro presencial, tá? Então a expressão meeting é relacionado a encontro e ele deriva justamente do verbo to meet, que é encontrar, tá certo? Então nós vimos aí no nosso short dialogue alguns exemplos trazendo aí o verbo to be dentro de um determinado contexto, né? Em todas as pessoas ali, primeira, também vimos terceira pessoa ali. Então, várias situações onde o verbo to be foi utilizado. O que saltou aos olhos ali também foi a expressão abreviada para senhor, senhora, em língua inglesa. E nós vamos explorar isso agora, que são os titles. Titles, então, é o equivalente a aqueles títulos que nós damos, né? Pronome de tratamento na língua portuguesa, que nós temos senhor, vossa senhoria, enfim. Na língua inglesa nós temos esses aqui, tá? Mr., que é a abreviação de Mr., tá? Mrs., né? Eu tenho a tradução de Mistress, tá? Aliás, a abreviação, né? E por último, Mrs. Miss, no caso aqui, é senhorita, tá bom? Então, Mr. é a abreviação de Mr., né? A MR, né? A abreviação de Mr., que significa senhor. E quando que eu utilizo? A single é solteiro, tá, gente? A single or married man. Eu, então, utilizo a palavrinha Mr., ou a sua forma abreviada MR, né? Com homens solteiros ou casados. Em resumo, todos os homens são chamados de Mr., tá bom? Um detalhe importante, toda vez que eu utilizar, gente, tanto o Mr., a Mrs., ou então Miss, é importante que na sequência eu coloque o sobrenome, tá? Então você não coloca, não é comum a gente utilizar a forma abreviada, né, de um pronome de tratamento, nesse caso em inglês os titles, utilizando o primeiro nome, tá?
Então, normalmente, a regra é, utiliza-se a forma abreviada, ou a forma por extenso, tanto faz, do título, e o sobrenome do indivíduo, tá? Nunca o primeiro nome. Então, eu utilizo Mr., ou a sua forma abreviada MR, né? Para homem casado ou solteiro, então homem de modo geral. Essa aqui já a palavrinha Miss, Mrs., que é a abreviação de Mistress. Mrs., então, eu utilizo com a mulher casada, tá? Sabidamente casada. A palavrinha married é casado, casada, tá? Então, Mrs., a married woman, para mulher casada, mas sabidamente que é casada, tá? E aí eu utilizo Miss com a single woman, com mulher solteira, tá? Então, Mrs. para senhora, né? Equivalente a senhora, e Miss, aliás, como senhorita, tá bom? Na dúvida, a gente utilize ali Miss, tá? A não sei que seja uma pessoa já idosa, né? Uma mulher idosa aí, esse título não cabe, embora você queira fazer um elogio, mas aí fica meio destoando ali da realidade, tá? Mas na dúvida, utilize Miss, porque às vezes a mulher pode ser solteira e você correr o risco de chamá-la de senhora, e talvez isso possa parecer um pouco rude ou mal educado, então na dúvida utilize Miss. Então, Mr., eu utilizo significa senhor, né? Eu vou utilizar para homem casado ou solteiro. Mrs. é a forma abreviada de Mistress, e eu vou utilizar com mulher casada. E Miss eu vou utilizar com mulher solteira, né? Com uma jovem, então. Então, para mulher eu tenho duas, para o homem eu tenho apenas um, tá bom? Feita essa distinção entre esses titles, né, esses pronomes de tratamento, agora a gente vai para um outro termo que também é importante e a gente precisa esclarecer algumas informações relacionadas ao nome. Lembra que eu acabei de falar que eu vou utilizar esses títulos, né, que em língua portuguesa são os pronomes de tratamento. Toda vez que eu utilizar em língua inglesa esse pronome de tratamento, os titles, Mr., Mrs. or Miss, eu devo utilizar sempre o último nome, last name, tá? Que é o nome de família. Na língua inglesa, especialmente na americana, o que importa é sempre o nome de família que vem sempre no final, tá? Então o primeiro nome não tem a importância do último. É diferente da nossa cultura aqui no Brasil. O primeiro nome é sempre importante. Na língua inglesa, né, especialmente nos Estados Unidos, é sempre o último nome. Tanto é que cada documento que você vai preencher em língua inglesa, ele vai sempre pedir lá o primeiro e o último nome, que é o nome de família, e depois os outros nomes, first and middle name, se você tiver mais de 2 nomes, tá bom? Então, a expressão full name, nome completo. Então, né, no documento, se deparar com a expressão full name, nome completo. Nickname é apelido, tá? Middle name, nome do meio. Por exemplo, eu tenho middle name, tá? Então, tem 3 nomes. O primeiro, aí os 2 últimos são os sobrenomes, né, que a gente fala, mas o que importa é sempre o último, que é o da família. Então, esse middle ali sempre vai junto com o primeiro. Então, num documento, por exemplo, tá lá, last name, tu vai colocar o teu último nome. E aí, os outros, o restante do seu nome, você coloca tudo junto. Então, middle é o nome do meio e last name, no caso, último nome, tá bom? Então, full name, nome completo, nickname, apelido, middle é nome do meio e last, último nome, last name, último nome é o nome de família, tá bom? Esclarecido? Lembre-se, o pronome de tratamento, ou em língua inglesa, title, ele vem normalmente seguido do último nome, do last name, que é o nome de família, tá bom? Vamos agora para o verbo to be, a sua forma contraída, vamos lá? Então, na forma contraída, nós temos o seguinte, I am, nós temos aqui a forma abreviada, tá? I am. Olha só como é que é a forma abreviada. O que caracteriza a forma abreviada, gente, é o uso do apóstrofo, tá? I am, eu sou, eu estou. You are, a sua forma abreviada é you, o apóstrofo, your. Aí eu tenho he is. Então vai ficar his, certo? She's. She's. Olha só a forma abreviada. Isso das frases afirmativas, né? It is. It is. Ok? It's. We are. Nós temos we. Repare que eu abrevio só o verbo, né? Nunca o pronome ali, né? Que nesse caso é pronome sujeito. E they are, nós temos their. Ok?
Olha só as formas abreviadas aqui. Então, as formas abreviadas... Então, eu nunca vou abreviar o meu sujeito, né? O meu pronome, que aqui funciona como sujeito. É sempre o verbo, tá bom? Então, como vocês viram aqui, todos eles têm como característica a presença do apóstrofo, que é aquela vírgula, tá, gente? Que eu coloco em cima. O apóstrofo também é algo que nós temos, né? Um sinal gráfico que nós temos na língua portuguesa. No entanto, ele só é utilizado para abreviar, no caso, algumas palavras, mas ele quase já nem é tão utilizado assim, né? Mas nós também temos esse sinal gráfico. Na língua inglesa nós temos, ele é bastante utilizado, tá? O apóstrofo, ele indica, então, uma abreviação ou também, em alguns casos, ele indica a posse de algo, tá? Então, o uso do apóstrofo ele tem duas funções na língua inglesa, diferente da língua portuguesa, que nós só temos o apóstrofo para indicar a abreviação de palavra, tá? Na língua inglesa, ou ele está sendo utilizado abreviando, ou então indicando posse de alguma coisa que pertence a um indivíduo, a um ser, né? Normalmente um substantivo, tá bom? O que nós precisamos relembrar além dessas contrações, que é bem fácil, né? Lembrar que as formas abreviadas, elas são comuns nas situações informais de fala, tá? Normalmente, numa situação formal, deve-se evitar as formas abreviadas, tá bom? Preferir sempre aquelas por extenso. Uma outra situação onde sempre, normalmente se utiliza bastante a forma abreviada é nas formas negativas, que não é o caso aqui, tá? Então, forma abreviada é algo que deixa a sua linguagem informal, tá? Não é proibido, não é errado, é bastante utilizado, inclusive, mas é importante deixar claro que é algo comum na linguagem formal, né? Aquela linguagem cotidiana, tá bom? Vimos então a forma do verbo to be contraída, né? Já relacionado ali com o pronome. Vamos agora continuar com o verbo to be. Eu falei lá no início da nossa aula que o verbo to be, né, significa ser ou estar. O to é equivalente ao R, que vai no final do verbo no infinitivo em língua portuguesa. Por exemplo, ser, estar, tem terminação em R. E esses dois verbos em língua portuguesa estão no infinitivo. O que é infinitivo? Quando o verbo ainda não foi conjugado, tá? Agora, a partir do momento que eu conjugar, aí ele vai modificar a sua estrutura, tá? E na língua inglesa, ele vai perder, então, o to, tal qual os verbos, né, infinitivos da língua portuguesa vão perder o seu R característico ali do final, tá bom? Verbo to be significa ser ou estar, aí quando eu vou conjugar ele já vai mudar a sua estrutura. Não vou utilizar o verbo to be em nenhuma situação mais, tá? Quando eu conjugo, ele vai ter uma dessas três formas. Am, que eu vou utilizar sempre com primeira pessoa do singular. I, que reitero, é sempre grafado com letra maiúscula, tá? Então, am eu vou utilizar sempre com a primeira pessoa e somente com a primeira pessoa. Aí eu vou utilizar a forma do verbo to be is com he, she e it, que é a terceira pessoa do singular, tá? Is com terceira pessoa do singular, ok? Só com eles, nenhuma outra situação eu vou utilizar o is. E por último, aqui eu tenho o verbo to be, né, na sua forma are, que eu vou utilizar sempre com plural. Então, quando o meu sujeito for plural, mais de uma pessoa, mais de um indivíduo, né, aquilo que eu estou me referindo dentro daquele contexto for mais de um, é plural e, portanto, eu vou utilizar o are, tá certo? Terceira pessoa do singular, is, e lá na primeira eu tenho am. O verbo to be, esqueci de falar, ele também é um verbo muito irregular. Ele é muito irregular, gente, porque ele não segue padrão. Todos os verbos irregulares, por característica, eles não têm um padrão a ser seguido, tá? Ele difere, por exemplo, dos verbos regulares, que no passado tem terminação ED. O verbo to be, ele não é um verbo regular, ele é muito irregular, porque já no presente ele apresenta três formas, o que é bastante incomum, tá? Então ele é um verbo bastante irregular, porque ele muda, ele se adequa aí de três formas possíveis a depender do sujeito. Certo? Ficou claro? Vamos colocar isso na prática agora. Nosso grammar practicing, nossa prática de gramática, olha só. Então aqui eu tenho o sujeito de terceira pessoa. O John é equivalente a ele, certo? Então o verbo to be aqui deve ser is. John is a web developer. O John é um desenvolvedor, né, de web. He, aqui eu já tenho terceira pessoa, então não é indiscutível. He is in charge of designing and creating websites. Ele está, então, na função. In charge quer dizer em comando, na função de.
He is in charge of designing and creating websites. Ele está, então, na função de desenhar e criar websites. Aqui, mais uma vez, eu tenho o pronome já. Então, terceira pessoa, eu tenho, obviamente, o is. He is passionate about technology and loves to solve complex problems. Aqui eu esqueci, não apareceu, mas é problems, tá, gente? Então, ele é apaixonado, né, por tecnologia e ama resolver problemas complexos, tá? Complex problems. A posição do problems é exatamente aqui, tá? A gente tira esse ponto e coloca ali. Solve complex problems. Então, ele adora resolver problemas complexos. O que nós temos de característica nesse texto? A presença do is, né? Uma terminação em S, todas as situações. E aqui também o verbo love, quando conjugado com terceira pessoa do singular, ele é acrescido de S. Isso aqui também é uma informação importante, porque é uma regra. Todas as vezes que eu conjugar qualquer tipo de verbo no presente, somente no presente, toda vez que eu conjugar qualquer verbo no presente, esse verbo, se eu conjugar com terceira pessoa do singular, he, she, it ou uma palavra equivalente, ele deve ser sempre acrescido de S, tá bom? Isso aqui é uma informação que eu estou agregando já, dando aí de antemão para vocês. O verbo to be, quando eu conjugo com he, she e it, ele já vai ser utilizado ali o is, né? O verbo to be deixa de ser to be e fica is, com esse tipo de sujeito, terceira pessoa do singular, he, she e it, certo? Só que essa regra não se restringe somente ao verbo to be. Todos os outros verbos, qualquer tipo de verbo, quando conjugado com terceira pessoa do singular e somente no presente, ele vai ser acrescido de S, tá? Lá no final desse verbo, ele vai ser acrescido. Por exemplo, eu amo, I love. Agora, ele ama, he loves. Repare que tem o S ali, porque o meu sujeito é terceira pessoa do singular. Mas calma que isso é conteúdo para uma outra aula. Vamos ver agora uma lista de verbos que nós vimos ao longo da nossa aula. Então, nós temos aqui, gente, present, past e a tradução. Então, o verbo arrive significa chegar, né? E o seu passado, arrived, ok? Repare, a terminação é dele, é regular esse verbo. Organize. Organize é o verbo no presente, né? O passado vai ficar organized, organized, também um verbo regular por causa da sua terminação em ed no passado. E significa organizar. Ele é um verbo, inclusive, cognato, né? O verbo believe. Believe é também um verbo regular, tem a terminação em ed no passado, né? No past. Believe, believe, acreditar, tá? Então, eu acredito, eu acreditava, I believed. Create, presente, e o passado, tá? Eu tenho, então, created, que é essa terminação em ed. Por que eu coloquei aqui, gente, creating? Eu vou explicar para vocês. Até deixei de outra cor. O passado desse verbo, ele tem terminação em ed, só que lá no texto ele está dessa forma aqui, tá? Quando os verbos tiverem a terminação em ing, ele tem a tradução ando, endo, indo. Uma dessas três formas em língua portuguesa. Olha só, creating, a ação está acontecendo. E aqui, criando, creating, criando, tá certo? Então, o final ing dos verbos tem uma das terminações em língua portuguesa equivalente a ando, endo, indo, tá certo? Ele tem terminação em ed, ok? O passado dele, created, mas eu coloquei dessa forma, inclusive destacado, porque no texto ele está dessa forma aqui, indicando que a ação está ocorrendo naquele momento. Ele está no gerúndio, tá bom? E a terminação em ing tem a terminação em língua portuguesa ando, endo, indo. E por último, o nosso verbo love, que é amar, loved. A terminação também em ed, característica de todos esses verbos regulares aqui. E a tradução é amar. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha ficado bastante claro, tá? A gente viu aí bastante sobre o verbo to be, sua estrutura, né? Como é que ele fica quando conjugado com os pronomes, né? Ele tem três mudanças importantes só no presente. Ele tem am, is ou are, tá? Aí no passado tem mais duas, mas a gente vai ver num outro momento, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado bastante e a gente se vê por aí. Bye, bye!